Alô, alô, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Bleia Talk. Este que é um podcast da Assembleia de Deus na Paraíba através da congregação do Jardim Cidade Universitária. Isso mesmo, pessoal. Aqui é um espaço que nós reservamos para tratar temas bíblicos que vão edificar a nossa igreja, principalmente relacionados a aspectos práticos da nossa vida, em especial ao público jovem, temas que são abrangentes à nossa realidade e muito atuais. Então, Deus tem coisas muito edificantes para nós nessa noite. Eu me chamo Felipe Martins. Eu sou Joselito Henrique. E eu me chamo José Gabriel. E este é o Bleia Talk. Aprende, crente! Boa noite. Pode se aconchegar aí no seu lugar. Bom dia, boa tarde para aqueles que vão nos escutar pelo podcast lá no Spotify, né? Nós estamos também presentes no Spotify, no Deezer, então no Amazon Music. Então podem ficar à vontade de compartilhar esse link desse podcast tanto no YouTube como nas plataformas de áudio digital. Nós estamos aqui hoje, não é, meu irmão presbítero Joselito, com o nosso pastor Luzivan. Isso mesmo. E estamos com um tema muito, assim, bastante relevante, né? Tema família, construindo uma base sólida em meio a uma sociedade falida. Acredito que esse tema é muito edificante, né? E estamos aqui com o nosso amigo, irmão, o pastor Luzivan, que vai trazer alguns contextos sobre esse tema, vai trazer algumas falas sobre esse tema e gostaríamos de apresentar pastor Luzivan. Quem é o pastor Luzivan? Amém. Gostaríamos de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e, em primeiro lugar, louvar a Deus pela vida de todos envolvidos aqui nesse projeto, né? Um projeto que certamente nasce no coração de Deus e que Ele projeta em nossos corações. E vocês estão de parabéns, vocês que fazem a congregação Jardim Cidade Universitária aqui na Assembleia de Deus da Paraíba, aqui na capital João Pessoa. Parabenizar a pessoa do pastor Otoniel, dirigente da congregação, bem como todos vocês que estão envolvidos nesse lindo projeto, né? Que é um canal de bênção para todos, né? E você que está nos acompanhando ao vivo, que vai poder acompanhar posteriormente, que este seja um momento abençoador em tua vida. Pois bem, eu quero dizer que me chamo Luzivan José da Silva, nem todos sabem o meu nome completo, né? Estamos aqui na Paraíba há 13 anos, para a glória do nome de Jesus. Nós entendemos que foi projeto de Deus a nossa chegada aqui. Eu sou recifense, sou de Casa Amarela, ali na cidade do Recife, e louvo a Deus pela oportunidade de ter chegado até a Paraíba. Nós nascemos, crescemos, passamos a nossa juventude ali em Recife e, por uma ocasião em que nós decidimos fazer concurso público, né? Nós passamos um momento de grande dificuldade e eu lembro muito bem que eu trabalhava numa lanchonete, uma carga horária muito extensa e tinha pouco tempo para me dedicar à obra do Senhor e eu já pensava na questão da família. Como é que seria a minha vida em relação à família, trabalhando numa carga horária tão pesada. Então decidimos ali passar a estudar e, permitindo Deus, nós passamos nesse concurso. Nós que somos servidor público aqui no estado da Paraíba, na realidade somos servidor público federal, lotado aqui na Paraíba, no Instituto Federal da Paraíba, onde viemos para cá há 13 anos. E aqui nós estamos, né, para a glória do nome de Jesus, chegamos jovens casados, mas Deus tinha pressa e hoje, por bondade, misericórdia e graça, nós estamos como pastor, pastoreando a igreja que está ali no Jardim Esplanada, setor 10, para a glória do nome de Jesus. Pastor Luzivan, há quanto tempo o senhor é casado? Qual a idade dos seus filhos? O senhor tem filhos, né? Sim, graças a Deus. Eu casei com meus 25 anos, tenho 12 anos de casados, né? De casado, eu e minha esposa, irmã Janeide, meus filhos Aleph e Agnes, são uma bênção para a glória de Deus. E nós temos 12 anos, né, de matrimônio
e 6 anos de noivado e namoro, né? Então são 18 anos de um relacionamento abençoado por Deus, né? Glória a Deus. O pastor Luciano conseguiu uma coisa maravilhosa para nós. Ele trouxe o nosso pastor Toniel aos nossos estúdios aqui. No momento que eu quero agradecer a ele, em nome de toda a congregação, pelo apoio. Nosso pastor Toniel, que é o dirigente da nossa congregação do Jardim Cidade Universitária. Assim como o pessoal que está nos bastidores, por trás desse projeto, tem muita gente envolvida. Nosso amigo da técnica da mídia, Matheus, sua esposa Dilane, Keren, Glícia, nosso apresentador, que vocês já estão sentindo falta, José Gabriel está ali também nos bastidores nos apoiando, né, irmão Joselito? São muitas pessoas que estão envolvidas e nós queremos deixar esse momento de gratidão aqui à nossa congregação por esse podcast. Pastor Luciano, a gente vê, quando a gente vai enxergar esse tema sobre família, que hoje em dia a família tem sofrido verdadeiros ataques de todos os segmentos da sociedade, e como a gente é crente na pessoa de Jesus e a gente crê na Bíblia como regra de fé e prática, a gente sabe que também tem toda uma estrutura espiritual por trás desses ataques, né? A gente vê movimentos feministas que muitas vezes têm trazido grandes sabores para a família cristã. Então, como o senhor acha, ou no seu ponto de vista, como o senhor enxerga a importância da família na perspectiva bíblica? Muito bem. É interessante o tema, urgente, né, atual, e eu mais uma vez parabenizo a escolha do tema. Nós entendemos que o nosso Deus, ele ama a família, né? Nós vamos entender, amados irmãos, amado ouvinte, que estão nos acompanhando, que esse processo de, vamos assim dizer, perseguição, esse processo arquitetado pelo mal, como bem disse Felipe, ele é orquestrado pelo adversário a fim de minar, né, aquilo que Deus ele projetou lá no princípio de todas as coisas, né? Nós sabemos que porque a família é alvo das trevas, porque a família é a base da igreja e a base da sociedade como um todo. Então, atingindo as famílias, nós atingiremos a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, nós atingiremos a sociedade, né? Família alicerçada, sociedade alicerçada. Família estruturada, sociedade estruturada. Então, o alvo do mal se volta para a família, porque nós já sabemos, biblicamente, qual é o propósito do mal, né? Que é exatamente destruir e desfazer tudo aquilo que Deus fez. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender lá na origem, em Gênesis, no capítulo de número 2, nós vamos observar o modelo que Deus ele estabeleceu para a família, né? O modelo que Deus estabeleceu é um modelo onde nós vamos observar, por exemplo, no capítulo de número 19 de Mateus, nós vamos atentar quando o Senhor Jesus ele é indagado a respeito do divórcio, né? E eu faço uso aqui da palavra de Deus. Eu peço permissão para abrir aqui em Mateus, capítulo de número 19. Nós vamos observar uma expressão bíblica que o Senhor justamente vai remeter ao princípio de todas as coisas. No Mateus, capítulo 19, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo de número... Vamos ler a partir do versículo de número 6, que diz assim, o 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando nós olhamos essa menção do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender exatamente aqui o modelo proposto por Deus, né? Esse modelo, ele envolve um homem, né? Envolve uma mulher. Aqui está o núcleo familiar. Até esse momento a gente não vê, né, a menção da questão dos filhos, mas nós entendemos quando a gente vai lá em Gênesis, voltamos lá em Gênesis, a gente vai entender que os filhos também fazem parte desse núcleo familiar. Então entendemos que a família ela se constitui a partir de casamento, né? O modelo bíblico de família, ele se inicia, ele dá-se início a partir de um casamento, né? É por isso que nós defendemos que
família deve ser constituída após um matrimônio, após a realização do matrimônio, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no capítulo 2 de Gênesis, a gente vai ver que o Senhor percebeu que não era bom que Adão estivesse só. Então, ele cria Eva a partir do próprio Adão, né? Veja que coisa interessante. E ali está o núcleo familiar. Então, entendemos já que no modelo bíblico, nós temos a questão da heterossexualidade, né? O modelo bíblico é um homem e é uma mulher, né? Fugiu disso, certamente é quebra de modelo, né, divino, é quebra de princípio, é quebra de lei. Nós observamos também nesse texto, capítulo 19, só dando continuidade aqui, outra questão relacionada ao modelo que Deus ele institui é que há a monogamia, né? A gente vai observar que trata-se exatamente de um homem e uma mulher, né? O modelo que nós vemos por aí, por exemplo, de um homem com várias mulheres, poligamia, é um modelo antibíblico, é um modelo que desagrada a Deus, né? Que não tem a aprovação de Deus. Nós vamos observar que no texto que nós lemos, ele deixa isso bem claro. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Nós vamos observar também que há a questão aqui interessante do princípio monossomático. O princípio monossomático fala daquela questão em que eles serão um só, né? Uma só carne. Fala de unidade, que o feminismo ele bate muito nessa questão, né? Porque ele quer dissociar a mulher, né? Quer tornar a mulher, na realidade, não igual ao homem. O desejo do feminismo é tornar a mulher acima de tudo e todos, né? Então, aí está o problema, porque quando nós olhamos o modelo bíblico, a gente olha que o Senhor, ele une para haver uma unidade de desejo, uma unidade de propósito, uma unidade de pensamento. Então, fugiu disso, também foge do modelo bíblico. E, por fim, podemos citar a questão de ser indissolúvel. Indissolúvel. Casamento é uma coisa que deve ser estabelecida para todo sempre, né? Até que a morte os separe. Então, deixará o homem, pai e mãe, se unirá, e eles se separarão até que a morte os separe. Então, nós vamos observar que a nossa sociedade, ela caminha num sentido totalmente contrário. Quando a gente observa os dados, por exemplo, do ano de 2023, nós vamos atentar que tivemos mais de 1 milhão de divórcios aqui no Brasil, né? Em contrapartida, cresceu o número de casamento, por exemplo, de pessoas do mesmo sexo. Então, são dois dados que nos mostram que a sociedade está caminhando num caminho totalmente distinto daquele proposto por Deus, né? O aumento do divórcio e o aumento do casamento de pessoas do mesmo sexo. Que nós vimos que o Senhor, no modelo bíblico, está a heterossexualidade. Aí nós vamos observar, só para encerrar essa minha fala inicial, é que hoje as leis e os julgados, né, se você pegar tanto a questão da produção legislativa quanto a questão do judiciário, isso não é uma realidade exclusiva do Brasil, isso é uma realidade mundial. Nós vamos observar que, na sua grande maioria, são leis e julgados que vão tentar contra esses princípios, contra esse modelo. Por exemplo, favorecendo a questão do divórcio, simplificando a questão do divórcio. Então, nós observamos que, infelizmente, né, as famílias estão sendo influenciadas, né, por todo um sistema, como disse Felipe, orquestrado pelo mal, para que fujam e saiam do modelo, né, que o Senhor ele propôs para a humanidade. Então, nós vemos aí na fala do pastor que o que está acontecendo hoje é que os ataques que nós estamos vendo contra a família não é contra a união do homem e da mulher, né? É para que se aceite um novo modelo, né, que eles estão querendo introduzir, né? Que essas pessoas que lutam contra essa instituição estão querendo introduzir, quer que seja aceito a fina força, né? Quando nós vemos e entendemos, como o pastor acabou de citar, que o modelo estabelecido por Deus não tem para onde fugir. O homem, a mulher e a sua prole. Até mesmo porque, quando nós vemos esse contexto,
A gente vê que Deus é tão perfeito que ele faz o homem e a partir da necessidade do homem, o próprio Deus ele vê que há uma necessidade, né? E diz, façamos a mulher também, né? Vamos fazer a mulher para fazer companhia ao homem. Completar. Para completar, exatamente, uma disjuntora, né? Uma companheira, né? E isso é muito, muito fundamental a gente frisar esse ponto. Por quê? Porque quando foge desse modelo, não tem como haver prole. Não é isso? É verdade. Prole só pode surgir a partir do homem, da união do homem com a mulher. Perfeito. Você está falando, é interessante, porque fugindo do modelo, são duas coisas que nós estamos falando. O modelo proposto por Deus e o propósito. Não é assim? Isso. O propósito da família. Então, se eu fujo do modelo, por conseguinte, eu fugirei também do propósito. Sim. Então, veja que você falou da questão da apropriação. A apropriação é um dos propósitos para a qual Deus estabeleceu a questão do casamento, a questão da família. Isso. Né? Então, quando eu fujo do modelo, eu não consigo atender a questão do procriar. Né? Eu vou precisar recorrer a terceiros para fazer aquilo que deveria acontecer dentro do casamento. Exatamente. Por consequência, Então, né? por consequência, a gente começa a fugir do propósito. Quando eu saio do modelo, eu começo a fugir do propósito. Eu quebro o modelo, fujo do propósito. Então, não procrio. Outra coisa também, a gente vai observar, quanto à questão de propósito, Deus também estabeleceu a família com o propósito também da mordomia, de cuidar da questão da criação. Deus, ele cria, e eu acho isso lindo, né? Eu acho isso lindo porque Deus, ele... A família tem uma função, né? Exatamente. Deus, ele cria todas as coisas e coloca o homem e a mulher para administrar os seus bens. Isso aqui é tremendo, né? Coisa linda. O nosso Deus, nós não somos nada, mas o amor dele fez isso conosco. Nos colocou como administradores, mordomos dos seus bens. Então, quando nós colocamos um modelo diferente, onde há 2 homens, onde há 2 mulheres, consequentemente, vai haver problema nas funções, nos papéis, que a gente vai atentar distorções. E havendo as distorções, a própria administração, a própria mordomia vai sofrer problema. Então, veja que, quebrando o modelo, eu quebro os propósitos. Eu não consigo atingir, alcançar os propósitos que Deus estabeleceu. E, por fim, um outro propósito, né? Um outro propósito é a questão da felicidade. E aqui, para mim, é o propósito principal do casamento. A família, quando eu estou falando de casamento, porque a família vem exatamente da questão do casamento. É importante frisar isso. A família, quando ela está dentro do modelo divino, eu vou usar um termo até polêmico, ela está predestinada a ser feliz. Glória a Deus. Porque quando quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não tem como haver infelicidade. Você pode até ter problemas diversos. E estar no centro da vontade de Deus não exime ninguém de ter problemas, mas a gente tendo problema, mas feliz dentro do problema, porque estamos dentro da vontade de Deus. Então, quando a gente vai pegar a questão de quebrar o modelo, logo eu vou fragilizar esse aspecto da felicidade. Eu posso ter até momentos que gerem gozo e prazer, mas não tem a ver com a felicidade estabelecida por Deus na família. E isso a gente pode observar, se você olhar os dados, os fatos, os acontecimentos, a gente não precisa nem estar narrando, porque a televisão, a mídia faz questão de mostrar isso aí. Então a gente vai observar problemas psicológicos, nós vamos observar problemas emocionais, problemas sociais. Por quê? Porque eu estou fugindo, eu estou quebrando o modelo, não estou conseguindo cumprir o propósito para o qual eu fui criado, eu fui colocado ao lado daquela pessoa. Por fim, eu vou ter uma infelicidade garantida. Agora, se eu estou dentro do modelo, cumprindo o propósito de Deus, certamente eu vou alcançar a felicidade que o próprio Deus reservou para a minha família. Quando a gente vê essa quebra de modelo que o pastor Losivan bem falou, bem explanou até agora, a gente vê que isso também tem uma consequência histórica, né, pastor? E social. A gente vê que a crescente do movimento feminista, daquela
aquele estouro do movimento hippie ali nos Estados Unidos nos anos 1960 foi justamente consequência da quebra de modelo. Isso. Em virtude do acontecimento da Segunda Guerra Mundial, os homens tiveram que deixar seus postos de trabalhadores, de mantenedores da casa e tiveram que ir à guerra. Logo, as mulheres tiveram que assumir essa dupla função, esse duplo papel. E quando os homens voltaram da guerra, que assim findou a guerra, as mulheres já estavam acostumadas com aquele trabalho externo, à sua residência, e já não queriam mais assumir a sua função. Ou seja, houve uma substituição de uma função. Por isso, a gente lida diretamente hoje com essa quebra de modelo, essa quebra de função. E quando a gente fala dos malefícios que o feminismo trouxe no contexto social, a gente também não está defendendo o machismo. Sim. De maneira nenhuma. Que é uma outra distorção. Uma outra distorção do modelo bíblico estabelecido por Deus. Para o homem, né? Uhum. Então, quando a gente vê essa quebra de modelo, que deveria ter uma função estabelecida por Deus, ele exercendo outra função, o homem exercendo a função da mulher, ou a mulher exercendo a função do homem, a gente vê justamente essa distorção no modelo. Aí eu queria perguntar ao senhor, quais são os papéis e as responsabilidades que a Bíblia traz como modelo de família? Perfeito. Quando nós... a sua fala ela é muito importante, que ela faz um resgate histórico e mostra justamente aquilo que não só aconteceu no passado, está acontecendo no presente e vai se reprisar no futuro. Porque enquanto houver quebra de modelo, eu vou fugir sempre do propósito. Se eu quebro o princípio, tem uma frase do pastor Luciano Subirá que eu acho muito interessante, que ele diz assim, ele diz que o princípio que você quebrar vai ser o mesmo princípio que vai lhe quebrar, né? Então, se a gente quebra princípio, a gente é quebrado por aquele princípio. E isso também, tanto princípio quanto leis divinas. Então, quando acontece a quebra, é impossível não haver consequências terríveis, né? Então, isso aconteceu, a história, os relatos históricos mostram que aconteceu no passado. Nós estamos tendo quebras no presente. Então, o futuro certamente é um futuro muito... vamos assim dizer, quieto em relação a isso, né? Mas tudo está dentro da palavra de Deus e nós compreendemos, e isso aqui não é uma acomodação, isso aqui é uma consciência de que a palavra é verdadeira e é eficaz e ela vai se cumprir, né? Mas nós precisamos continuar propagando esse modelo, defendendo esse modelo, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, quando nós vamos olhar a questão dos papéis, né? Deus, ele não tem ninguém comparável a ele, ele é incomparável. Então, ele já estabeleceu tudo certo, né? Segundo sua presciência, segundo seu amor, segundo sua bondade. Então, o projeto de família que nasce no coração de Deus, ele é fruto de todos esses atributos de Deus que nos dá uma segurança extraordinária de que trata-se de um projeto bom, feliz, agradável e amável. Perfeito. Né? Perfeito, obrigado. Perfeito, um projeto perfeito. Quando eu olho para os atributos de Deus, eu percebo a sua perfeição, então logo o seu projeto, por conseguinte, por vir de uma fonte perfeita, ele é perfeito. Então, a função do homem, nós vamos observar, por exemplo, existem vários textos que apresentam isso, né? 1 Coríntios, capítulo de número 11, nós vamos observar também Efésios, capítulo 5, que é um texto muito utilizado em cultos de família, em trabalhos de família. Nós vamos observar que ali está, né, pré-definido, organizado, né, e estipulado exatamente a função do homem. Nós vamos observar o texto que está lá, por exemplo, tanto em 1 Coríntios, como eu citei, como em Efésios, que o homem, ele é o cabeça, né? O cabeça do lar, o líder do lar. E é interessante porque quando a gente fala isso, a gente está falando de governo, né? Então, foi o próprio Deus que entendeu que quem deveria governar, né, a casa é o homem, né? Obviamente que este governo, esta liderança, ela é pautada nos princípios que o próprio texto vai mostrar que o homem deve exercer como Cristo exerceu em relação à igreja. Então, trata-se de uma liderança e um governo com amor. Né? É interessante, vamos para esse texto rapidinho. É tanto que ele mesmo diz, o próprio Deus, quando ele vai criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com o governo, como assim, né? Um Deus que governa, que está no controle de todas as coisas. Com seus atributos morais, né, e espirituais. Aí nós vamos observar aqui em Efésios, capítulo de número 5, é interessante, que diz assim, né? Esse texto, ele mostra bem direitinho os papéis, né? Tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto para os filhos. Versículo 22 em diante vai dizer, vós mulheres,
sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer que assim como o marido é a cabeça da mulher, né? Cristo é a cabeça do marido e Deus é a cabeça de Cristo, né? Então veja que quando a gente observa essa questão aqui estabelecida, quando a gente estuda, né, a economia da Trindade, que é uma disciplina da teologia que vai tratar das funções de cada pessoa da Trindade, nós vamos entender que Deus, o Pai, é cabeça de Cristo, mas também entendemos que Cristo é da mesma essência, a mesma natureza, mesmos atributos do Pai. Então, veja que essa liderança, esse governo, essa colocação de hierarquia aqui posta, né, não diminui e não esvazia Cristo de maneira alguma, né? Então, a mesma coisa acontece aqui em relação ao homem, em relação à mulher. Então, o texto vai dizer, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Aí vai dizer, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água e pela palavra, para apresentar assim uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Então a gente vai observar que trata-se de uma liderança, de um governo pautado no amor, na proteção, né, no respeito, no sacrifício. Então, esse modelo machista, esse modelo que a gente observa, ele extrapola o que Deus estabeleceu, ele está fora do que Deus estabeleceu. Nós olhamos esses erros e exceções e queremos mostrar que há um problema no modelo estabelecido por Deus, nos papéis que Deus estabeleceu. Mas, na verdade, não são os papéis, nem o modelo, mas a pessoa que está errando, que está falhando, né? Então, nós vamos ver que os papéis do marido, a função do marido é ser cabeça, né? Ele ser o provedor, como bem disse Felipe, relatando um aspecto histórico, ele é o provedor, não que a mulher não possa ajudá-lo, né? Não, nós não somos contra, a Bíblia não é contra isso. Quando a gente vai olhar Provérbios, a gente vai observar a mulher trabalhando também, né? Mas o provedor principal é o marido, né? Isso é interessante porque a gente acaba vendo que toda vez que o marido ele abstém-se dessa função, traz prejuízo, né? O filho que ele olha para o pai, ele vai se espelhar no pai, já vai ser um menino que vai ter dificuldade de ter compromisso com o trabalho, de ser um provedor, né? Assim, quando a gente sai da nossa função, do nosso papel, a gente traz prejuízo para a família, né? Vamos observar também, fechando aqui a questão do marido, que a correção e a disciplina dos filhos também está na mão dele, né? O marido, quando a gente vai observar o pai, esta é uma função que ela é partilhada com a mãe. Certamente a mãe pode e deve corrigir, mas prioritariamente o pai, né? E isso a gente vai observar em Hebreus capítulo 12, 1 Samuel capítulo 13, a gente vai observar que Eli falhou nisso aqui e Deus deixou claro que ele deveria ter corrigido a Finéias, ele não fez e o prejuízo foi enorme para a família. Quebrou o modelo. Exatamente. Quebrou o propósito. Quebrou o propósito, é infeliz, não tem como dar certo, né? Assim? Então, a gente vai observar rapidinho aqui a mulher, o marido, a gente viu, aí a mulher, qual é o papel da mulher? Ser submissa, né? Ser submissa. Aí é onde vem também outra distorção. Essa submissão não é sinônimo de escravidão, não é sinônimo de inferioridade, de maneira alguma, né? Essa submissão é uma submissão a um homem, a um marido. É interessante isso aqui, porque essa submissão aqui é ao marido. Isso aqui não é submissão de gênero, né? Isso aqui não é submissão de gênero. Aqui Deus não está dizendo que as mulheres devem ser submissas aos homens. Por exemplo, a minha esposa, ela não deve submissão a José, a Roberto, ela deve submissão a mim, que sou o marido dela. Né? É uma questão de submissão funcional. A gente vê que Deus diz, ele dá uma missão para os dois. Isso. Então, submissão é estar debaixo dessa missão. Isso, né? cumprindo ela. Missão, Isso. Cumprindo ela junto com... Isso. Então,
não tem a ver de questão de gênero, não tem a ver, não. Aqui é uma questão funcional, são papéis que foram estabelecidos dentro do matrimônio, né? A minha esposa, ela não tem que ser submissa a ninguém, não, né? A mulher, ela não tem que ser submissa. Agora, a esposa, ela é submissa ao seu esposo. E é uma submissão a quem? É uma submissão ao homem que lidera como Cristo lidera a igreja. É uma submissão voluntária, prazerosa. Ela sente prazer de ser submissa ao seu esposo, porque o seu esposo, assim como Cristo faz bem à igreja, o seu esposo faz bem para ela e para a sua segurança, né? Tem segurança. Então, uma submissão prazerosa, essa submissão distorcida que está aí fora sendo levantada pela bandeira do feminismo e outros movimentos que são antibíblicos, não tem nada a ver com o modelo estabelecido com Deus, não tem nada a ver com as funções que Deus estabeleceu para a mulher, né? Até citei aqui esses dias no culto na igreja, que é como se as pessoas quisessem distorcer, como se fosse se submeter a uma violência, a uma autoridade. Eu até perguntei, mulher, você é submissa, você se submeteria à tirania? Ninguém quer se submeter à tirania. Você se submeteria à violência? Ninguém quer se submeter. Mas quando a gente fala, você se submeteria ao amor? Como soa diferente essa pergunta? Você se submeteria ao amor? O amor, ele já quebra essa palavra de submissão. Ele é tão forte, não é isso, que ele já suaviza essa palavra. E eu ainda vou mais adiante. Na realidade, o problema é exatamente a carga semântica que foi dada à palavra submissão. É por isso que eu estou lhe dizendo. Então, assim... É uma distorção. É uma distorção. Quando a gente fala de submissão, a gente lembra logo dos escravos. A gente lembra logo de trabalho forçado, a gente lembra de pancadaria, de violência. Mas essa submissão não tem nada a ver com essa submissão. E até o apóstolo Pedro vai falar que se o marido não cumpre esse modelo, a oração dele não chega ao céu. Exatamente. Então é um traço de responsabilidade para o homem de exercer justamente esse papel como sendo um papel bíblico, correto, de modelo, né? Se o homem distorce esse papel, não está exercendo esse modelo bíblico de autoridade, de governo, o governo ele exerce também pela liderança, né? A liderança é você estar posto na situação, chega um problema, você é o primeiro lá a abraçar aquele problema, a tranquilizar o ambiente familiar de que vai se resolver, de que tudo vai dar certo, porque, como o senhor falou, nós mesmo passando por problemas, nós estaremos debaixo do propósito de Deus. Então, nada disso. Aí eu me lembro agora do texto de Romanos, capítulo 8, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente vai ver também, pastor Luzivan, outros textos na Bíblia, como o exemplo de Isaías 49, versículo 15, do próprio Deus falando desse relacionamento dele para com o ser humano como um relacionamento também familiar. Ele vai dizer assim, lá em Isaías 49, 15, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, que saiu do seu ventre, mas ainda que se esquecesse, eu, Deus falando para nós, todavia não me esquecerei de ti. E outro texto lá em Mateus capítulo 7, versículo 9, vai dizer assim, e qual dentre vós, homens, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vocês sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto ao vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas que vocês pedirem. Então, Deus, em duas passagens diferentes, se relacionando com o ser humano, tanto com essa função maternal como com essa função paternal. Qual a importância da função do homem e da mulher na paternidade, segundo o modelo bíblico? Perfeito. Nós vamos observar, só fechando a questão das funções aqui, interessante também atentar que a mulher ainda tem aquela questão da administração do lar, né? A gente vai observar lá em Provérbios, capítulo 31, que ela faz isso muito bem, porque foi Deus que estabeleceu essa função para ela, né? Então, ela consegue fazer tudo, está no seu devido lugar. Eu não estou falando só de imóveis, mas eu estou falando do aspecto emocional, eu estou falando do aspecto do equilíbrio do lar, de tudo. Então, essa administração, né, foi o Senhor que colocou sob responsabilidade da mulher. E o filho, né, poderíamos deixar como
para não falarmos só do pai e da mãe, é interessante falar que prioritariamente ao filho cabe a obediência, né? A gente vai observar nesse mesmo texto de Efésios que nós proferimos aqui, que o filho ele precisa honrar pai e mãe, e isso tem a ver até com a sua própria vida, né? A sua longevidade. Então, o filho que desobedece, que quebra esse princípio, que foge dessa função, ele é um filho que vai viver pouco, né? E vai viver com uma péssima qualidade de vida, porque está fora da bênção do Senhor, não será bem-aventurado, né? Porque está fora exatamente do propósito do Senhor. Quando a gente vai observar, o marido, o homem, ele exerce, quando ele está exercendo a sua função, ele exerce influência não somente na mulher, mas na casa toda. Quando ele está cumprindo o seu papel, ele tanto influencia na questão da mulher quanto na questão dos filhos, né? Quando o marido ele está exercendo a sua função, por exemplo, a mulher vai observar ali exatamente uma questão de proteção, uma questão de segurança, tem uma referência, né? Quando o perigo vem, ela se sente segura. Se ele não cumpre isso, então ela fica vulnerável, ela fica desequilibrada. Então, quer dizer, sempre quando eu exerço, né, a minha função quanto homem do lar, quanto marido, quanto cabeça, eu vou estar influenciando diretamente a vida da minha esposa e a vida dos meus filhos. Quando eu saio de cena, eu coloco, por exemplo, duas mulheres, vai começar a ter problemas, né? Por quê? Porque todos na casa estarão perdidos, né? A gente vai procurar, por exemplo, a própria mulher, na questão da disciplina, né? Os filhos ficam sem saber exatamente porque a autoridade do pai ela é tão importante. Lá em casa, só para dar um exemplo, isso aqui não tem nada a ver com medo, mas isso aqui tem a ver com questão de respeito, questão de cumprir o seu papel. Lá em casa é interessante que os meninos, eles ficam, né, aquela agonia, criança é uma bênção, né, criança gosta de brincar, tudo, mas apenas um olhar do pai, né, e se você for perguntar aos meus filhos se eles levaram alguma pisa na vida, eles nunca levaram uma pisa, né, uma pisa eles nunca levaram, talvez uma chineladazinha. Eu achei interessante. Mas nunca levaram uma pisa. Pisa levou eu quando eu era mais novo, né? Mas quando a gente chega, só fechando, quando a gente chega, a influência de eu cumprir a minha função quanto homem. Quando a gente chega, as coisas já vão mudando, né? Porque a minha presença, ela influencia o menino, ela influencia a mulher. E da mesma forma, quando a mulher está ausente de casa, dando um exemplo, e eu estou com os meninos, quando ela chega, o tumulto da falta de administração do lar, vai tudo para o seu devido lugar. Então, é exatamente isso. Se eu perco esse referencial, então, por exemplo, meu filho, né, ele vai ter dificuldade de se posicionar quanto um homem na sociedade, né? Se eu não exerço se eu não estou ali como um pai e como o homem, o líder, né? Então ele vai ter essa dificuldade, esse referencial vai fazer falta para ele. Então ele vai começar a agir como a mãe dele age, né? Aí isso vai refletir na escola, isso vai refletir no seu trabalho, isso vai refletir na sua vida como um todo. Então, exercer a função que Deus estabeleceu para cada um é importante não para si mesmo só, mas para todos que estão dentro de casa, né? Para todos que estão dentro de casa. Enquanto o senhor falava, eu estava lembrando que a importância, né, da figura do pai. Eu lembro que na minha infância, a gente passava o dia todo lá brincando e quando meu pai chegava, ele perguntava por cada um, aí a mãe dizia, não, brincando. Ele chegava no portão e a gente já conhecia o assobio dele. Ele chegava lá, fazia um assobio que, aonde a gente tivesse, a gente escutava. Papai chegou, papai vamos. Ia tudinho voltando para casa, chegava lá, entrava. E aí de quem não chegasse no horário, né? Porque isso a gente vê que o homem exercendo a sua função, né? Também não batia, mas a gente já sabia. Quando ele assobiava, onde a gente tivesse, tinha que voltar, tinha que chegar lá, porque sabe que o pai está chamando. Muito bem, é desse jeito. E agora eu quero mandar um alô aí pro pessoal que está assistindo ao vivo aí pelo YouTube. Muita gente da nossa congregação e outros irmãos bem atuantes, pastor Luzibano. Então, todo mundo gostando, falando bem aqui, glorificando o nome de Deus. Glória a Deus. Por esse tema maravilhoso que nós temos falado. Você pode continuar, você está falando sobre paternidade. Isso, é interessante porque você perguntou essa questão enquanto nós estamos exercendo o nosso papel,
a influência que a gente gera na formação do outro ou na vida do outro, né? E voltando para os filhos, hoje a gente observa uma grande dificuldade dos filhos em geral, quando você vai observar, né? São crianças inseguras, são crianças que têm dificuldade de lidar com frustrações, são crianças que... E isso são vários fatores que influenciam, certamente, são vários fatores, mas um deles é exatamente essa quebra desse modelo familiar que Deus ele tem estabelecendo, né? Ele tem estabelecido. Então, quando eu começo a estar fora da minha função, isso vai impactar, né, nas demais pessoas. Então, lá em casa, meu menino, por exemplo, ele tem em mim a referência de trabalhar, em mim ele tem a referência de proteger, exatamente porque quando tem situações em que eu estou exercendo a minha função, ele está observando. E a criança vai aprendendo por observação, né? Ela vai vendo o pai ali. E hoje em dia, nós sabemos que, quebrando esse modelo, né, as crianças são as que mais sofrem. Por quê? Porque não tem maturidade espiritual, não tem maturidade psicológica, e isso vai afetar na sua sociabilidade, isso vai afetar no seu desenvolvimento de uma maneira, como ser humano, em geral, porque quebrou o que Deus estabeleceu, consequência imediata, e às vezes consequências irreparáveis. E eu quero mandar um alô para Nathan Nunes aqui, trabalha ali com o nosso irmão Joselito. Ele tá bem ativo aqui nos comentários, pedindo só mandar um alô para ele aí. Valeu, Nathan, um abraço aí, continua aí escutando aí essa programação aí que tá muito edificante, viu? E você pode curtir aí, que vai fazer com que o YouTube divulgue para mais pessoas aí o nosso podcast, compartilhar e também seguir o canal da ADJCU no YouTube, para quem está escutando aí, nas plataformas de áudio posteriormente. Pastor, você estava falando a respeito e dando exemplos desse papel justamente na sua própria casa, né? E a gente vê que os papéis e responsabilidades são bem definidos na Bíblia, e a Bíblia vai falar que o pai corrige o filho a quem ama. Como o senhor pode tratar esse tema de correção dos pais para com os filhos no nosso podcast agora nesta noite? Certo. Exatamente, eu citei a família de Eli no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel, e nós vimos que por falta de correção, exatamente, os filhos de Eli, eles não tiveram freios, né? Eli era sabedor do que os seus filhos faziam, né? E ele, todavia, não agiu, né, como a figura paterna deveria agir naquele momento. Então, quando a gente fala de disciplinar, né, é longe de falar de espancamento. A gente sabe que espancar é crime, né, e deve ser denunciado mesmo, porque violência não é algo que Deus ele colocou como função nossa. Ele não colocou a gente para violentar os nossos filhos nem a nossa esposa. O marido que bate em mulher está fora do propósito de Deus. Pai que espanca filho, ele está fora do propósito de Deus, né? Essa disciplina é a disciplina justamente que é proveniente do amor. É uma disciplina para que seja posto um limite, para que a criança sem limites ela não vá desembocar, né, numa vida promíscua, numa vida de drogas, né, numa vida de falta de afetividade, numa vida de falta de amor, numa vida em que a gente observa aí como as crianças sem disciplina estão caminhando, né? Então a disciplina ela nos coloca no caminho novamente, né? Deus ele faz conosco diariamente, né? Nós que estamos sendo cuidados pelo seu amor paterno, ele nos disciplina diariamente. E se não fosse essa disciplina, nós não estaríamos aqui nesse podcast. Glória a Deus. Se Deus ele não tivesse me disciplinado Joselito, disciplinado Felipe, a toda a equipe, né? Se em algum momento Deus deixasse de disciplinar a gente, nós não estaríamos aqui sendo instrumento para a glória do nome dele. Nós seríamos contados entre aqueles que estão, por exemplo, acabando com a sua vida nas drogas, que estão fugidos da polícia, né, assim? Então, o Senhor ele nos corrige para que a gente não saia daquilo que ele nos colocou, o caminho que ele nos colocou, que é o caminho que vai nos conduzir ao céu de glória, né? Então, a disciplina, ela é fundamental, indispensável para o cumprimento do propósito dos integrantes da família.
né? Então, em especial se tratando dos filhos, sem disciplina, eles irão errar o caminho, eles não conseguirão votar só. Esse negócio de autonomia e independência, nós precisamos observar os limites propostos pela Bíblia, porque independência, para quem não sabe ser independente, não consegue ser independente, é colocar na forca, é colocar no caminho da perdição. Então, a gente precisa soltar as rédeas quando é necessário, mas quando for preciso, segurar para que o menino ele cumpra o seu propósito de filho, né? E hoje nós estamos vendo a questão de tantos meios que podem causar deturpação, né, na família, no lar. A gente vê que temos aí as redes sociais, a tecnologia, que é um grande desafio hoje para os pais, né, saber lidar com essa questão de tecnologia e educação dos filhos, né, resolver a questão de como conduzir a sua família em meio a essa problemática que nós estamos enfrentando hoje, né? São desafios, né? Nós observamos que sempre houve desafios para as famílias e nos dias atuais não são diferentes. Os dias atuais eles apresentam seus desafios e desafios até, quem sabe, maiores do que os passados, né? Então, quando você observa, por exemplo, um grande desafio que as famílias encontram hoje, né? Nós vamos observar a intervenção estatal na família, por exemplo, é um grande desafio, né? A gente observa o Estado, muitas vezes, querendo interferir nessas funções, nesses papéis estabelecidos por Deus, e a gente vai entender que isso torna-se um desafio, porque através de um aparato, né, todo estatal, como eu disse, de leis e julgados e tantas outras coisas, que vêm moldar o comportamento da família, vão trazer, consequentemente, prejuízos, certamente, né? Essa questão que você fala do acesso às telas, né? Como a gente viu, por exemplo, crianças de 12 anos decidindo se pode fazer determinado tipo de procedimento ou não pode fazer determinado tipo de procedimento. Até mesmo porque a gente vê o seguinte, por mais que a gente, como pais, como chefe de família, a gente traga para a palavra, traga para a Bíblia, traga para um ensinamento, assim, no contexto da palavra, mas tem esse fato que sempre está querendo distorcer, né? Sim, com certeza. Nós vamos observar, né, a banalização dos princípios que Deus deixou, né, através de algo que é muito interessante, que é de se estudar, que é a institucionalização da iniquidade, né? Quando a gente vai, o que é que está acontecendo? O inimigo ele está justamente institucionalizando aquilo que é errado. E o Estado ele está dentro desse processo de institucionalização. Então eles entram dentro do lar, né, com um padrão, um modelo totalmente antibíblico, né? E aquilo é legal, e aquilo todo mundo está praticando, e até seu filho questiona porque ele não pode praticar, seus amigos praticam, não pai, mas é assim, assado. Então, a institucionalização da iniquidade é um grande desafio para as famílias, né? Mas eu prefiro ficar com o que está lá em Atos, né? Quando nós observamos, quando há aquela expressão gloriosa que diz: mais importa agradar a Deus do que os homens. Então, quando nós estamos diante de um aspecto como esse, nós precisamos nos posicionar, né? Nos posicionar. Mesmo que esse posicionamento, em algum momento, traga um prejuízo, né? Uma perseguição, né? Um processo, uma cadeia. Mas quem tem Deus na vida, quem entende o modelo, glória a Deus, estabelecido por Ele, que compreende que os princípios são invioláveis, né? Absolutos, a gente não pode relativizar, então a gente vai ter as últimas consequências, né? Porque para defender a família, para sustentar exatamente a nossa família no modelo que Deus ele propôs para nós. Então a gente vai observar isso como desafio, por exemplo, também a priorização de questões triviais em detrimento daquilo que de fato é importante para a família. E aí a gente vai ver justamente isso, às vezes, né, os integrantes agora falando dentro do próprio núcleo familiar, tirando dessa questão exterior, mas dentro da própria casa, às vezes os pais, né, eles com uma falta de percepção, uma falta
de sensibilidade, uma falta de conhecimento bíblico, uma falta de intimidade com o Espírito Santo. Permite-se priorizações de coisas dentro do lar que não deveriam estar em primeiro lugar, né? Pesquisas recentes mostram que o brasileiro, por exemplo, ele passa mais de 8 horas, quase 9 horas em frente a telas, né? Isso é celular, notebook, televisão, telas de uma maneira geral. A gente sabe que nós temos 24 horas. 24 horas no dia, se você usa 8, 9 só em tela, o que é que sobra, né? Aí você tem que trabalhar, aí você tem que dormir, o que é que fica, por exemplo, para o reino de Deus? O que é que fica, por exemplo, para o servir à igreja? O que é que fica em servir ao próximo? Então, quando começa a priorizar o que não deve ser priorizado, quebrando aquilo que está lá em Mateus capítulo de número 6, né, onde mostra que a gente deve priorizar o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas, traz prejuízo. Então, um menino que fica muito tempo na tela, quando deveria, por exemplo, estar envolvido em atividades da igreja, que aqui é um ponto interessante, engajados, né, na obra do Senhor, aí a gente vai observando fragilidades que vão ali se aprofundando, né, priorizando o lazer. Eu não sou contra o lazer, né, mas prioriza-se tanto a questão, às vezes, do lazer, prioriza-se tanto a questão de outras coisas mais, e a família em si sendo colocada no cantinho, né? No cantinho. E quando a gente vai tentar reparar isso, já é tarde demais. Então, são muitos desafios que nós temos para que nós possamos vencê-los, né? Mas o Senhor, ele tem nos mostrado também caminhos, né? Para a gente vencer. Parece que a família está no último canto da lista, né? De prioridade. Como o senhor falou aí da institucionalização da iniquidade pelo Estado, a gente vê que é uma quebra realmente na formação do próprio Estado, né? Que a gente entende que a gente veio de uma formação histórica, uma construção da democracia, principalmente o quesito liberdade de expressão, veio ali dos reformadores, então, através da liberdade de imprensa. Então, a gente vê que toda uma construção que nos trouxe até aqui, enquanto democracia, está sendo colocado, a base judaico-cristã está sendo colocada de lado. E aí, quando a gente, o senhor bem falou, quando a gente quebra justamente esses princípios, a gente quebra o modelo. A gente, observando o livro de Salmos, de número 127, a gente vai ver que o salmista vai falar que os filhos são como flechas na mão do valente. Então, o homem, para ter essas flechas em sua aljava, ele precisa ser realmente um valente. Lutar contra essas coisas que através do mundo, através do pecado, através da própria maldade, tem se institucionalizado na nossa vida e ao nosso derredor. Isso é uma coisa que nós temos que lutar diariamente, presbítero José. Então, é uma coisa que está meio que sufocando a igreja, e se nós não nos levantarmos como pessoas, como homens, como mulheres, como família realmente, como modelo cristão, a gente tende a enfrentar grandes dificuldades daqui para o futuro. E é interessante porque justamente você tocou num ponto em que a gente pode observar justamente os exemplos bíblicos, né, de família, porque às vezes a gente pode ter uma escassez, mas eu quero dizer que ainda tem muitas famílias que estão dentro desse modelo. São famílias que estão indo para a Nova Jerusalém, são famílias que estão compromissadas com o reino de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, que é a nossa fonte prioritária aqui de discussão, a gente vai entender que existem justamente alguns exemplos, né? A gente tem exemplos de famílias que seguiram o modelo divino e o resultado dessa família, como também a gente tem exemplo de famílias que seguiram, né? Tanto quem seguiu como não seguiu, e o resultado de cada uma, né? A gente pode observar, por exemplo, a família do primeiro homem mesmo, Adão, né? A gente vai observar que por quebrar o modelo, por quebrar princípios, né? Aí a gente vai ter o primeiro homicídio dentro dessa família, né? A gente vai ter um irmão, né, matando outro irmão, né? Patricídio ali. A gente vai observar, por exemplo, quando a gente olha para a família de Ló, né? A gente também vai ver uma família que quebrou o modelo estabelecido por Deus, e a gente vai ver o que foi que aconteceu, né, com a sua família como um todo. O próprio Davi, né? O próprio Davi, que foi um grande guerreiro, um grande rei, uma grande referência, mas que a gente sabe que quanto pai, né, quanto esposo, teve algumas dificuldades, e a gente observa a consequência que ele trouxe, o adultério, né, o homicídio que ele arquitetou, né? Então,
todos esses exemplos são para mostrar que é impossível quebrar um modelo divino de família e sair ileso, né? Na realidade, você vai sofrer prejuízos grandes, porque é impossível, impossível. Escute você bem que está acompanhando, que vai poder, em outro momento, ter a oportunidade de ver esse podcast. Entenda uma coisa, é impossível o homem, e quando eu digo homem, eu estou falando do ser humano, estou falando da mulher, estou falando do ser humano. Impossível ele ser feliz, ele ser plenamente satisfeito, longe, fora da vontade de Deus. É impossível. Então, eu não consigo ver, né, a felicidade, por exemplo, de uma mulher que se diz feminista e abraça, por exemplo, essa pauta, né, ela ser feliz, porque ela vai estar fora do propósito de Deus. E a gente vai ver ali em Salmo 128, o Salmo da família, que diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, Então, que anda na sua vontade. Paulo vai escrever aos Romanos e vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, quebrou-se o modelo, saiu da vontade, fugiu dos propósitos, certamente não tem como, você vai dar de braço com a infelicidade. É assim? E aí a gente vai observar, por exemplo, que famílias romperam com esse modelo por várias razões. Um foi razão de mulher, ou seja, razão sexual, né? Outro foi questão financeira, quando a gente vai olhar a Cã, ele quebra o modelo, ele quebra o propósito, ele sai da vontade de Deus por conta de questões financeiras. Então, são inúmeras razões que estão aqui ao nosso redor, são tentações, são ações, são setas de várias partes, né? Financeira, sexual, a respeito de poder, a respeito de posição, hierarquia, que vem justamente ao encontro da família, e aonde tiver a brecha, né, aquela ação do mal entra e a pessoa entra numa prática que não agrada a Deus, começa a quebrar leis e princípios, né? Assim? Então a gente vê aí diante dessa fala que o recado que a gente pode deixar para quem está nos assistindo, você que é um chefe de família, você que tem a sua família, que vale a pena insistir. Isso. Vale a pena você insistir com toda a sua força, não é verdade, pastor? Exato, exatamente. Porque a gente vê que desde do Gênesis ali até o Apocalipse, a investida do adversário é para quebrar esse modelo. Uhum. É para deturpar esse modelo, é para distorcer esse modelo que é a base de Deus, né? Deus, não é isso? E qual seria o propósito de Deus, pastor, nessa questão familiar? Como nós falamos, né, dentre tantos propósitos que a gente vai observar, o propósito prioritário de Deus é a felicidade. Deus estabeleceu tudo que Ele estabeleceu para você ser feliz. Verdade. É isso. É simples a gente entender essa questão. Então, é por isso que vale a pena insistir, porque Josué, no capítulo 24, ele vai trazer exatamente o que eu gostaria que fosse o mesmo sentimento de todos nós aqui. Josué diz: olha, se vocês quiserem fugir, né? Se vocês quiserem adorar a outros deuses, se vocês quiserem ter um outro padrão, se vocês quiserem, vocês façam o que vocês quiserem, mas o meu Deus, glória a Deus, o meu Deus já me deu razões suficientes para entender que Ele tem o melhor para mim. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, por mais que A, que B, né, queiram quebrar princípios, quebrar padrão, mudar de comportamento, o nosso Deus, o Deus que não é um Deus somente objeto de estudo, mas é um Deus relacional, é um Deus em que a gente tem Ele dentro de nós, o Espírito Santo dele habita dentro de nós, glória seja dada ao nome dele. É um Deus que a gente tem experiência com Ele. Então, as nossas experiências, o nosso passado, ele é muito argumentativo para nos dizer: insista, fique com o Senhor, que é a melhor opção. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Aquilo que Josué entendeu. Eu e a minha casa, independente de quem quiser e para onde quiser, a gente vai continuar servindo ao Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Quando o pastor fala que a gente tem o propósito da família, a felicidade, é justamente no Salmo que ele citou, 128, a gente vê no verso
2 que diz assim, pois comerás o trabalho das tuas mãos e feliz será. Glória, exatamente. E tudo te irá bem, né? Glória a Deus. Glória Aí a eu Deus. gostaria de saber do senhor agora, neste momento, já para a gente se encaminhar para o fim, a gente já está com quase 1 hora Eita. de podcast. Passa rápido, É porque a né? conversa está boa. A conversa está boa. Isso. Aí eu gostaria de saber do senhor, em questões práticas, Sim. dia a dia. A Muito gente tem bem. até uma pergunta aqui que a gente Certo. pode fazer para o senhor se encaminhar aí para responder esse nosso questionamento. Quais as dicas práticas para cultivar uma família forte na fé nos dias atuais? Perfeito. E aí tem uma pergunta que indaga da seguinte forma: qual o papel do culto doméstico na formação familiar? Perfeito. Pronto. Uma coisa está encaixada na outra. Uma questão prática, questões práticas. Eu estou muito feliz por esta colocação de vocês, porque falar somente dos desafios, apontar os problemas, não é suficiente. Nós precisamos mostrar caminhos. E nós estamos aqui para isso. Nós somos astros. É verdade. Nós somos luz, né? A gente aponta, a gente ilumina, a gente traz luz em meio às trevas. Então, o que fazer, né? Aí, quando você coloca a questão do culto doméstico, aqui já está uma questão prática, né? Nós já entendemos que o melhor para nós é estarmos no centro da vontade de Deus. O melhor para a nossa família é estar cumprindo o propósito para o qual o Senhor constituiu a minha família. Pronto. Se eu entendo isso aqui, aí o que eu devo fazer para eu não sair desse propósito? O que eu devo fazer para voltar para esse propósito? Então, questões práticas. Em primeiro lugar, vamos para essa questão do próprio culto doméstico. O culto doméstico, ele é exatamente algo fundamental que as famílias cristãs, né, devem ou deveriam praticar. É o devocional entre família, ali, vamos assim dizer. O culto, né, na congregação, ele é importante, ele é basilar, ele é bíblico, mas esse momento do culto doméstico é um momento de maior intimidade, né? É onde a família ali, ela está mais ligada, o vínculo se fortalece e o Senhor é o centro naquele momento para a família. Ali não tem celular, ali não tem nada, ali a família está reunida para adorar a Deus, agradecer a Deus. Então o culto doméstico, ele é um instrumento que os nossos antigos entenderam a importância dele, mas nós estamos meio que sem compreender a importância dele. Mas é importante, retornemos à prática do culto doméstico. Lá em casa, às vezes, a gente farrapa, né? A gente tem a prática de fazer o culto doméstico, mas às vezes nós farrapamos e fazemos somente uma oração. Mas o importante é louvar os hinos congregacionais, 2, 3, uma rápida leitura, uma reflexão breve, uma aplicação para as crianças, mostrar o quanto Cristo fez por ela, o quanto nós somos devedores, né, a Ele. Então, o culto doméstico é uma questão prática, é uma ação que você deve cultivar todos os dias. Você vai dormir melhor pensando nas coisas de Deus e você vai acordar melhor porque você, né, está pensando nas coisas de Deus. Outra questão é o engajamento coletivo e sistêmico da família no reino de Deus, né? É importante não só o pai, que às vezes é um obreiro, está envolvido, mas a mulher está envolvida, as crianças estão envolvidas nas atividades do departamento infantil, né? Nas atividades com o grupo de mulheres, a equipe de mulheres, o departamento de mulheres. Então, esse engajamento é outra questão prática. Às vezes eu fico exposto a novelas e a filmes, a questão da má administração do meu tempo, inclusive é pecado, né? Então, remir o tempo é fundamental para que a gente possa se engajar, né? E de forma sistêmica, não é engajar-se só num congresso, num evento e passar o resto do ano sem estar envolvido, não. É um engajamento sistêmico e coletivo, toda a família é envolvida o ano inteiro, né? Então são questões que vai fazer com que o tempo de exposição a outras coisas diminuam, e então isso eu estou protegendo a minha família. Outra questão também pontual e prática que a gente pode notar é famílias cultivando amizade com famílias que estão no centro da vontade de Deus. Não é sadio para a minha família nutrir companhias, né, de maridos que são adúlteros, de mulheres que não são submissas. Então, esse elo, né, entre famílias é algo que a gente precisa ter muita atenção. Às vezes, estamos minando a nossa casa com amizades que não deveríamos ter, né? Então, outra questão prática é estreitar laços com famílias que estão no centro da vontade de Deus, né? Glória a Jesus. Também, momentos, amados irmãos, de lazer é importante, né? Minha fala anterior parecia que eu era contra,
mas às vezes nós, sobretudo os pais, né, os homens, eles negligenciam esse ponto. Mas graças a Deus, que Deus ele tem aberto, né, a percepção da nossa geração para entender que o momento de lazer é importante, até porque, hierarquicamente falando em termos de importância, é importante a gente entender que Deus está em primeiro lugar e a família vem logo depois. Antigamente a gente achava que era a igreja, mas na realidade uma compreensão mais aprofundada, biblicamente falando, é a família. Então eu preciso cuidar da minha família. Então esse momento de lazer, um momento de sair para comer uma pizza, um momento de sair para uma viagem, né, de 5 dias, de acordo com o seu recurso. Se o seu recurso só dá para ir na lagoa, chupar um picolé ou na bica, faça aquilo que está ao seu alcance, né? Esse momento é importante, um momento tanto quanto o homem, a mulher, os meninos, mas também o momento somente o homem e a mulher, o momento somente o pai e os filhos. São momentos que a gente precisa nutrir mais, né? Porque vai trazer maior segurança emocional, vai trazer maior confiança, um vínculo ali familiar se aprofundando, né? E certamente o resultado de todas essas práticas e outras mais, mas essas práticas aqui certamente irão trazer um resultado muito positivo e farão com que nós desfrutemos da bênção do Senhor. Glória a Deus. Essas questões práticas são muito importantes porque às vezes a gente fica apenas no campo teórico falando sobre as coisas, mas como nós podemos exercer realmente essas coisas que a gente sabe como certo, mas às vezes a gente não sabe como aplicar da maneira correta, né? Às vezes eu falo, às vezes eu ouço, mas como agir? Pronto, as questões práticas como devo agir. E o pastor Lima falou de questão de tempo de qualidade, né, pastor? Que é uma forma também de demonstrar o amor, o afeto entre as funções familiares. Isso. E eu, no meu caso, particularmente falando, eu tenho bastante lembranças nesses aspectos, justamente de questões que eram diárias, primordiais, mas que trouxeram grandes lições. Perfeito. Uma delas foi quando meu pai me apresentou com esse livro, Perfeito. Que nem o senhor falou a respeito do pastor Luciano Sobirá, justamente o livro dele. Isso. Diz assim, o propósito da família, a importância da visão familiar na relação dos seus filhos com Deus. É um livro muito bom e meu pai me presenteou com ele quando eu ainda era solteiro. Excelente. E ele disse justamente isso. Um dia você vai precisar desse livro. E foi um dos livros que eu usei juntamente com minha esposa, a irmã Gabriele, quando a gente estava para casar. E também outro livro bastante importante é O Casamento e a Família, uma visão para o viver familiar, do Dr. Frederick Price. Ele é um pastor americano e tem um ministério da família bastante grande nos Estados Unidos. Aí, nesse ponto, a gente gostaria de agradecer a sua vinda, agradecer a sua presença e partir para as nossas falas finais. Perfeito. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, né, ao pastor Otoniel, a toda a equipe aqui, né, do Bletalk, né, Talk, maravilha, um excelente projeto. Eu quero parabenizar a vocês estão sendo um canal de Deus, né, para abençoar vidas, né, e para mim é um privilégio muito grande, né. Eu estava com medo de não sobreviver até o final, né? Porque realmente a gente, quando eu sou muito de púlpito, né? Quando fala assim de câmera, a gente fica um pouquinho meio sem jeito, mas sobrevivi e estou feliz pelo convite, pela oportunidade da gente poder compartilhar tantas coisas boas, né? E certamente Deus, ele há de fazer prosperar esse projeto. Essa vai ser a nossa oração, estaremos orando para que o projeto seja abençoado e que vocês sejam não somente enriquecidos de conhecimento, mas também que a vida de vocês mudem através dessa prática que vocês estão fazendo aqui, né? Tudo para a honra, para a glória do nome de Deus e para o crescimento do reino de Deus. Certamente Deus está muito satisfeito com isso. Quero louvar a Deus também por todos que nos acompanharam e que Deus, em Cristo, faça vocês prosperarem, que a família de vocês seja uma bênção em nome de Jesus. Graças a Deus. Também queremos agradecer aí aos telespectadores que nos acompanharam, dizer que breve estaremos aí com uma nova edição, né? Com novidades, com assuntos bem relevantes e dizer para você que está querendo ingressar nessa aventura de casamento, que é uma coisa, como já foi dito aqui, é um projeto de Deus. Invista, acredite, confie, não desista, porque Deus, ele com certeza ele vai endossar
o teu desejo, não é isso, pastor? Que é o que ele quer de nós, é que a gente constitua família, que a gente tenha a nossa prole. Então, o recado que nós damos para você é: insista no seu propósito, nesse propósito, que Deus está no controle de tudo, não é isso? Desde já queremos agradecer ao espaço que nos foi cedido, ao pastor Toniel, né, que tem apoiado essa obra, aos irmãos que estão aí nos bastidores, como já foi citado. Louvamos a Deus por tudo, e é isso aí. Eu também só redundante, né, mas a gente tem que ser grato. Gratidão é um sentimento nobre, então nós temos que agradecer principalmente a Deus por nos permitir esse momento. Eu mesmo, particularmente, pastor, já assisti muitos podcasts, mas nunca me imaginei participando de um. Então, dividir a mesa com o senhor, com o presidente Joselito aqui, foi uma honra para mim. Então, eu só quero pedir que vocês sigam o Instagram da igreja, da congregação, @adpb_JCU, o canal do YouTube da igreja, que é ADJCU, e lá vocês vão observar as novidades. Vocês podem comentar, pedir novos integrantes, novas indicações de nomes para que a gente possa estar trazendo aqui para ao nosso podcast. Também agradecer ao nosso irmão João Vitor, que nos cede esse maravilhoso espaço. O Matheus está me lembrando aqui, nosso irmão em Cristo, que nos proporciona ter esse espaço aqui juntos para que a gente venha apresentar esse podcast maravilhoso, que é o Bleia Talk. Esse podcast, ele é um espaço direcionado à edificação da igreja, à união dos irmãos. É basicamente uma conversa descontraída sobre a Bíblia, teologia, vida prática cristã aplicada aos jovens. Esse é o Bleia Talk, 1, 2, 3 e aprende, crente!